O programa Superação tem o apoio cultural da empresa Elning Klinger. Mobilidade com responsabilidade. O programa Superação tem o apoio cultural da Honda Aversa. Uma grande marca só se torna líder quando amplia seu potencial além do produto. A Honda Aversa também se preocupa com a acessibilidade. Uma equipe especializada garante informações, facilidade e procedimentos na mobilidade adaptada para pessoas com deficiência. Honda Aversa, líder também em cidadania. O programa Superação tem o apoio cultural Elning Klinger. Mobilidade com responsabilidade. Frias Neto, consultoria de imóveis. E Honda Aversa. O programa Superação tem como foco 3 pilares: acessibilidade, inclusão e qualidade de vida. No programa de hoje, nós vamos focar o nosso assunto a respeito da qualidade de vida. No último dia 30 de agosto, foi o Dia Nacional da Conscientização de Esclerose Múltipla. Aqui na cidade de Piracicaba, são várias as pessoas que sofrem dessa doença, que muitas vezes acaba acarretando em algumas deficiências. Nós vamos mostrar no nosso programa de hoje e desmistificar muitos casos que infelizmente a nossa sociedade ainda tem um grande preconceito com as pessoas que sofrem desse mal. Vamos mostrar uma grande história de superação, que é a história do Felipe, que mesmo tendo a esclerose múltipla, dá uma lição de vida praticando atividade física, praticando o esporte, praticando as corridas, participando de várias atividades nesse sentido e mostrando o quanto a atividade física beneficia na qualidade de vida dele. E também vamos mostrar diversos profissionais aqui falando a respeito da questão da esclerose múltipla, desmistificando essa questão, falando o que é a esclerose múltipla e levando a você informação a respeito desse assunto. É o programa Superação de hoje que já começou. No dia 30 de agosto é comemorado o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. A doença, que compromete o sistema nervoso central, geralmente é mais comum em mulheres e em países com temperaturas mais baixas. A esclerose múltipla ela é uma doença neurológica do sistema nervoso central e ela é caracterizada por inflamações. É uma inflamação que ocorre no cérebro e é uma inflamação que ocorre na medula. Essa inflamação ela vai causar sintomas nas pessoas que, dependendo de onde que está tendo essa inflamação, esses sintomas eles vão variar. O cérebro e a medula é o que comanda tudo no nosso corpo, né? A nossa visão, a nossa fala, a sensibilidade nos membros, nas pernas, a força, a motricidade, né? A movimentação, o equilíbrio. Tudo isso pode ser afetado por uma placa de inflamação, uma placa da esclerose múltipla, causando um sintoma, tá certo? Ele é uma doença que ela comete agudamente, ou seja, em questão de horas ou dias, a pessoa ela tem uma perda súbita de uma capacidade que ela tinha anteriormente. Por exemplo, ela perde a visão, ou um campo da visão, ela não consegue mais falar, ela tem uma paralisia nas pernas, ou ela perde a sensibilidade de um lado do corpo. E isso é uma urgência médica e precisa ser avaliada para a gente fazer um diagnóstico e um tratamento correto. É uma doença que ela está distribuída no mundo inteiro, ela é caracteristicamente mais típica em mulheres, 3 vezes mais comum em mulher do que homem, e tipicamente nos países mais frios de origem de descendência nórdica, Suécia, Canadá, Noruega, são muito mais comuns do que aqui nos trópicos, nos países tropicais. No Brasil,
mais de 30 mil pessoas são portadoras da doença. É muito difícil as outras pessoas entenderem o que é esclerose quando não tem. Ver a pessoa, aparentemente, se ela não tem sequelas graves, não dá para perceber que ela tem esclerose, né? Então, todos os portadores sentem muito isso. Às vezes são tomados por pessoas que não têm muito interesse, ou reclamonas, ou pessoas que faz corpo mole, e não é. É fadiga da esclerose, só que a fadiga não é uma coisa que você consiga olhar e ver. O diagnóstico de esclerose múltipla, ele é feito com a história do paciente, sendo avaliado pelo médico, idealmente o neurologista, que vai avaliar o paciente, ouvir a história dele, fazer um exame neurológico completo e, tendo a suspeita de esclerose múltipla, vai ser solicitado um exame para a gente confirmar o diagnóstico. O exame que a gente pede é a ressonância magnética, que o paciente vai, quando tem o diagnóstico de esclerose múltipla, a gente tem umas lesões, uns achados na ressonância que são típicos, e tendo essas alterações, normalmente a gente colhe o exame do líquido da espinha, a gente colhe o líquido para a gente analisar se tem inflamação nesse líquido. O paciente, a história típica é uma pessoa jovem, normalmente uma mulher, mas obviamente homens também têm esclerose múltipla, que tem uma perda súbita de alguma função, tá certo? Teve uma paralisia de um membro, paralisia nas pernas, perdeu a visão, ou um desequilíbrio importante associado, como eu disse, a essas alterações no exame neurológico e as alterações no exame de imagem. No meio de tanta gente, Felipe é um exemplo duplo de força, coragem e determinação. No ano passado, aos 28 anos, Felipe chegou a pesar 114 quilos. Decidido a mudar e garantir qualidade de vida, ele começou a praticar corrida e caminhada. E o detalhe era que eu estava tão gordo naquela época que eu já não tinha mais roupa. A bermuda que me servia era uma bermuda que parecia o Chaves, e tão grande, e uma camiseta, que como eu sou doador de sangue, eu me cadastrei no banco de medula. E eu ganhei uma camiseta de doador de medula. E ela era a única que servia, então era o que eu vinha, e um tênis velho. Já tinha mais de 25 anos, estava desempregado, não achava certo depender da minha mãe para ela comprar essas coisas para mim. Então eu vinha com o que eu podia. Eu vinha, corria, era um desafio, porque o tênis era duro, já estava velho. Então você está num ambiente onde você olha todo mundo com roupa de corrida, camiseta de poliamida, todo mundo com tênis certinho, shorts, e você, além de estar fora de forma, o pessoal já te olhar com outros olhos, já ter esse preconceito, ainda mal arrumado. Era uma dificuldade, mas eu não estava nem aí, porque desde pequeno eu sempre tive que me superar em tudo, né? Na minha história de vida, sempre passei por maus bocados. Então, eu sempre tive essa ideia que se a gente não tentar, não vai conseguir. O Felipe começou no final de 2011, que ele começou a correr. Ele falou que ele queria correr. E aí ninguém acreditou muito nele, né? Então ele começou a correr sozinho. Ele saía do serviço e ia correr na área de lazer lá da Rua do Porto. E ninguém acreditava nele. Aí ele se inscreveu na primeira prova dele, que foi em Limeira. Eu fui junto com ele. Eu e uma tia minha fomos junto com ele. E ele demorou muito para terminar a prova. A gente ficou super nervosa, porque ele estava bem acima do peso. Aí tinha gente passando mal no meio da prova. E ele não chegava. Nossa, quando ele chegou foi uma alegria. E a felicidade estampada no rosto dele por ter conseguido completar na prova era inexplicável. E aí ele foi indo, né? Ele falou para os amigos que ele iria correr a São Silvestre no final do ano de 2012. Ninguém acreditou. Todo mundo tirou sarro da cara dele. Falaram para ele assim que iriam pagar um churrasco se isso acontecesse. E aconteceu. Ele foi, ele correu.
Ele é muito determinado para as coisas que ele quer. Então, se ele coloca na cabeça que ele vai fazer aquilo, ele faz. Comecei a correr aos 2 km, eu falei, não, 2 é muito pouco. Comecei a aumentar. Daí eu corria 2 km, caminhava 100 e corria mais 1. Até que eu consegui correr 2 voltas completas. A partir daí foi a felicidade, né? E eu comecei a correr 6, corria 3 voltas, lá 6 km. Quando os resultados começaram a aparecer, Felipe descobriu que era portador da esclerose múltipla. Quando eu fui diagnosticado, não foi nem o meu médico que me passou. Na verdade, eu já estava hospitalizado e uma cardiologista, amiga minha, me visitou e eu pedi para ela buscar meu laudo lá embaixo. Então, eu não esperei nem o médico chegar para me dar o laudo. Quando ela me falou, eu só ri. Ela ficou meio receosa de falar e eu ri. Eu ri porque eu já imaginava e eu sabia que ia ser mais uma barreira a ser superada, né? A minha irmã, recentemente, também, como eu já tinha citado, na minha vida a gente já teve bastante dificuldade aí. Ela foi diagnosticada que ela tinha tumor maligno e ela tinha que operar, né? Eu fui o primeiro a conversar com ela, a dar palavra de incentivo, né? E aquela coisa assim, eu acredito que Deus nos colocou na terra para fazer o possível. E o impossível está na mão dele. Eu me recordo que a gente estava fazendo um treino na Serra de São Pedro, um treino coletivo, e ele umas 3 ou 4 vezes caiu da bicicleta quando subindo a serra, né? E não é muito comum. Então ele já estava apresentando alguns déficits de coordenação motora e algo que ele também vinha sentindo durante os treinos. Então ele reclamava que ele não tinha muita coordenação na perna, que a perna por vezes ele perdia o tônus muscular e quase que caía, né? Não estava com a coordenação em dia. E ele foi procurar um médico, um neurologista, e foi diagnosticado isso, né? Mas ele foi procurar o neurologista antes disso. E por não ser comum a patologia na idade dele, né? Ele não é uma população de risco, digamos assim, não está inserido numa população de risco. Então, a esclerose múltipla inicialmente foi descartada. E quando ele teve um surto da doença, ou seja, quando a doença realmente se manifestou, que ele sentiu dores na coluna, ele não conseguiu andar direito, levantar da cama, aí foi se investigar e diagnosticou-se a esclerose múltipla. Quando eu fui diagnosticado, ele foi buscar aprender para começar a me treinar. Na época que ele foi me ver no hospital, ele já falou que já estava vendo como é que ia ser para fazer o meu treinamento. E o meu diagnóstico, ele até citou que um dia nós fomos subir a Serra de São Pedro e eu caí 3 vezes lá, sem motivo aparente. Normalmente quem está acostumado a andar de bicicleta acostuma com a sapatilha, porque a sapatilha ela vai presa no pedal. Porque além de pedalar para baixo, tem a função de puxar o outro pé para cima, né? Então, para ter o giro constante. Então, quem costuma pedalar, parou a bicicleta, solta a sapatilha e põe o pé no chão, normal. Pelas 3 vezes eu não consegui soltar e eu caí. Mas assim, sem motivo algum. Sem motivo algum. Ele, como ele é preocupado, eu já vinha reclamando para ele, né? Porque tem 2 anos que eu me intitulei portador de diagnóstico de esclerose múltipla. Porque eu comecei a sentir as dormências, dava dormência na minha cabeça, na minha coluna, no meu braço. Eu conheço o Felipe, inicialmente não foi aqui no consultório, eu conheço ele dos treinos, que a gente pedala, corre, a gente se encontra aí nos treinos de triatlon. E o Felipe já vinha me falando que ele estava tendo alguns sintomas, algumas fraquezas, inicialmente na perna, no braço, que estava piorando, momentos que ele apresentava essa fraqueza, momentos que ele melhorava. E eu sugeri que ele procurasse uma avaliação médica para poder fazer o diagnóstico do problema dele. Realmente ele foi avaliado e foi feito o diagnóstico de esclerose múltipla e ele estava com um surto medular. Ou seja, ele tinha na medula uma inflamação causada pela placa da esclerose múltipla que estava causando um déficit, uma deficiência neurológica nele aguda. Ele foi internado no hospital, onde eles realizaram essa medicação, foi feita essa medicação
anti-inflamatória, né, que é o corticoide, e com a medicação ele teve uma regressão quase completa aí dos sintomas dele. Ele veio no meu consultório, discutimos qual que seria o melhor tratamento para ele e começamos a medicação que ele já está fazendo uso e está bem controlado. Ele dá apoio para a gente dá apoio para ele está conseguindo controlar e vencer a doença, porque ele atingiu um nível de treinamento hoje melhor do que antes de ele ter o diagnóstico da doença. E as dificuldades em relação à doença? Eu queria que você comentasse um pouquinho quais são os principais desafios que ele enfrenta. Ele tem uma doença crônica que não tem cura, tem controle. Então, uma vez que ele teve o surto e foi controlado, o desafio agora é se manter bem sem ter novos surtos. Esse é o principal desafio da doença que ele tem. Porque no começo, quando ele começou a fazer o esporte, eu achava que ele não devia. Porque eu falava, você vai ficar cansado, você tem que trabalhar, uma coisa e outra, né? Mas depois, como eu fui na consulta que ele teve com o médico quando ele saiu do hospital, e o médico falou que isso era importante. Eu falei, então se é importante, é isso que você vai continuar fazendo. Depois que ele começou a praticar o esporte, virou a paixão da vida dele. Então ele faz isso com muito amor, muita dedicação. Tem dia que tá um frio, sabe aquele dia que você tá frio, que você quer ficar debaixo do cobertor? Ele veste 3 blusas e vai. Então, para ele, a decisão foi dele de continuar. Tanto é que a gente ficava com medo, né, no começo. Mas ele decidiu continuar e continuou. Olha, no começo eu fiquei assim bastante preocupada. Mas depois assim pensei, bom, é uma doença, mas eu sei que matar não vai. Então, nós vamos lutar. Vamos sempre fazer o possível para conseguir. Não curar, como ela não tem cura, mas viver melhor. É uma doença que a gente acha, a gente no começo assusta, né? Porque a gente não sabe bem realmente o que é, né? Não sabia bem o que era. Então, assustou bastante. Só que a gente tenta não ficar nervosa para não deixar ele nervoso, né? Então, eu tento ajudá-lo assim, porque ele tem que aplicar a injeção, faz parte do tratamento. Então, eu ajudo, eu que tem lugares que ele não consegue aplicar, sou eu que aplico. Sempre que ele fica desanimado, a gente sempre fala para ele, né? Não fique assim, né? A gente tem que ter esperança, talvez mais para frente descubra um tratamento melhor, que não, ele reclama que as injeções doem, então a gente fala para ele que pode ser que arrume um tratamento que não doa, e tenta fazer ele sempre pensar positivo. Com muito orgulho, as conquistas e vitórias são mostradas. O gostinho de cada medalha é de missão cumprida. Para a Ivete, presidente da Associação das Pessoas Portadoras de Esclerose Múltipla, o portador da doença merece atenção dobrada. É uma doença que pega a pessoa justo na fase da vida que ela está mais ativa, né? Aí eu falei, nossa, eu precisava ter uma associação, alguma coisa para informar as pessoas, para que as pessoas pudessem procurar. Porque eu senti muita falta disso. Eu queria saber o que eu poderia fazer tendo essa doença, como seria a minha vida. Eu acho que é uma questão que todo mundo se preocupa quando descobre. E então eu falei, nossa, eu precisaria descobrir quem são essas pessoas que têm a doença para a gente estar se unindo. E ele achou também, ele já tinha essa ideia da associação e foi assim que apareceu a associação, tá? Daí eu comecei a entrar em contato com um que conhecia outro, daí eu falei, nossa, de repente tem tantas pessoas que a gente não faz ideia que tem. E fui conhecendo pessoas, daí até um dia que a gente marcou um encontro no hotel, daí foram várias pessoas e daí nós começamos a fazer reuniões mensais, depois semanais. Agora eu dei uma parada porque no início do ano eu estava com anemia, aí fui internada, aí depois tive que fazer a cirurgia,
mas foi um período meio difícil, então eu não pude estar agilizando, unindo o pessoal. Então dei uma parada. Fazia também visita aos acamados, porque a esclerose, dependendo da forma como ela se desenvolve, a pessoa pode chegar a ficar acamada. A próxima prova que o Felipe tem pela frente é um duatlon, né, que consiste em correr, pedalar e correr. Então a prova é na sequência corre, pedala e corre, né? Então é uma prova que ele inicialmente ele corre 5 km, pedala 20 e depois corre mais 2,5 km. É uma prova intensa, né? Prevalece a intensidade, a resistência, diferente, por exemplo, de uma prova de Ironman, né? Onde o indivíduo nada 3.800, pedala 180 e corre 42. A preparação agora com o Felipe está sendo feita já há algum tempo de uma maneira contínua, né? E mais próximo da prova a gente trabalha mais o sistema anaeróbio, ou seja, o trabalho é um pouco mais intenso, com menos volume, né? Menos tempo no treinamento, com mais intensidade, mais esforço nesse tempo de treinamento. O treinamento é diário, por vezes ele chega a fazer 2 ou 3 sessões de treino por dia, né? E tem dias que é apenas uma sessão de treino, mas ele treina de 6 a 7 vezes por semana, de 6 a 7 dias por semana, né? Podendo chegar até 3 sessões por dia. Superação, vontade, força, alegria. Esses são os elementos que fazem você ter valor diante da vida. Mas é fantástico, porque, quer dizer, ele tem surtos, então ele tem esses momentos que não está bem, mas apesar disso ele consegue tá correndo. Quer dizer, eu nunca mais consegui correr, por 2 motivos. Um, que eu não tenho mais fôlego, e outro por causa da tontura. E ele não, ele continua sendo atleta, então é uma superação magnífica. Espero que ele possa continuar sempre, porque tem pessoas que fazem corridas, não são atletas, mas então eu acho que, pelo que dá para conhecer, né, dele fisicamente, ele tem tudo para, ele se cuidando, né, lógico, ele tem tudo para estar levando isso daí para frente. O Felipe, como atleta, ele é bastante dedicado, e como pessoa ele leva a patologia, né, a esclerose múltipla, com muito bom humor, digamos assim, né? Ele consegue contornar os problemas e está sempre rindo, está sempre alegre, né? O que é um fator importante aí para a sua qualidade de vida, né? E como amigo também é uma pessoa bem fiel, né? Então tem a agradecer aí a amizade do Felipe. Eu fico muito feliz com o Felipe, com a forma como ele lida com a doença, a forma como ele lida com o esporte. É um prazer fazer o acompanhamento dele, e a gente vê que ele está se superando a cada dia, tanto no esporte quanto aqui na doença. O fato dele manter as atividades físicas dele é uma coisa que é um exemplo de superação para a gente. Ele não deixa se abater pela doença, pelos efeitos colaterais do tratamento, e ele continua seguindo em frente, buscando os objetivos dele, que eu tenho certeza que ele vai conseguir. No que eu puder fazer para estar ajudando ele conseguir esses sonhos que ele tem, tanto no esporte quanto na vida, eu estou aqui à disposição dele. É exatamente essa mensagem, assim, nunca desistir. Se você tem um objetivo, se você quer chegar a algum ponto, você tem que correr atrás e tem que fazer o que você puder e o que você não puder, sempre tentar um pouquinho mais, né? E saber que, assim, de uma maneira ou de outra o seu esforço vai ser recompensado. A única certeza que você vai ter, se você continuar fazendo a mesma coisa sempre, é que você vai continuar no mesmo lugar.
Você só vai chegar, você só vai conseguir progredir se você fizer sempre um pouquinho mais. Eu acho que é essa a visão. E não desistir. Felipe, eu gostaria que você fosse esse filho que sempre foi. Com muito amor, muito carinho, que você dispensa para todos aqui em casa e que você sabe, você é o homem da família. Essa prova eu consegui atingir a minha expectativa, sim. Eu tracei 21 minutos nos 5 quilômetros e graças a Deus eu consegui. Foi difícil, muito, mas graças a Deus eu consegui, sim. Bati aí os 21 que eu tava esperando, entendeu? Com muito treino, muita dedicação e muito sofrimento, porque dói. Dói muito, entendeu? E bem ou mal, a minha doença ela me atrapalha nessa questão de desempenho, né? Ela me fadiga demais. Mas graças a Deus eu consegui, me superei. Essa prova eu estou muito feliz. E se Deus quiser na próxima eu vou me superar de novo. O programa Superação tem o apoio cultural da empresa Elning Klinger. Mobilidade com responsabilidade. O programa Superação tem o apoio cultural da Honda Aversa. Uma grande marca só se torna líder quando amplia seu potencial além do produto. A Honda Aversa também se preocupa com a acessibilidade. Uma equipe especializada garante informações, facilidade e procedimentos na mobilidade adaptada para pessoas com deficiência. Honda Aversa, líder também em cidadania. E o programa Superação de hoje vai ficando por aqui, mas como sempre continua na internet. Acesse lá e participe conosco. superatv.com.br. Curta a nossa página no Facebook, acesse lá, participe, mande-nos o teu recado, o teu e-mail. Tua participação é extremamente importante e queremos contar a sua história de superação aqui, como contamos a do Felipe no nosso programa de hoje. Parabéns ao Felipe, parabéns a todos os que participaram do nosso programa de hoje, mostrando e desmistificando essa questão da esclerose múltipla, que é uma doença que traz diversas complicações para as pessoas, inclusive gerando algumas deficiências, mas que não impede a pessoa de participar da nossa sociedade, de ter uma qualidade de vida, desde que ela tenha o acompanhamento médico de acordo e siga as orientações médicas. O programa fica por aqui, até a próxima semana. Grande abraço. O programa Superação tem o apoio cultural Elning Klinger. Mobilidade com responsabilidade. Frias Neto, consultoria de imóveis. E Honda Aversa. O programa Superação tem o apoio cultural da empresa Elning Klinger. Mobilidade com responsabilidade. O programa Superação tem o apoio cultural da Honda Aversa. Uma grande marca só se torna líder quando amplia seu potencial além do produto. A Honda Aversa também se preocupa com a acessibilidade. Uma equipe especializada garante informações, facilidade e procedimentos na mobilidade adaptada para pessoas com deficiência. Honda Aversa, líder também em cidadania.